Bom dia para vocês que estão conosco na internet. Vamos, nesse momento, orar. Incline sua fronte. Pai, teus filhos buscam a tua mesa, assim como nossos filhos buscam as nossas mesas quando estão com fome. O bebezinho chora e grita quando está com fome, e nada pode consolá-lo a não ser o alimento, a mamadeira. Eu quero lhe pedir que o Senhor possa abrir o nosso apetite espiritual, que nossos estômagos espirituais possa lacear, crescer. Peço que o Senhor nos dê fome pelo Espírito Santo, por mais de Deus, por mais da sua palavra, verdade, pelo crescimento e o amadurecimento espiritual. Abençoa-nos nessa manhã e encontre conosco e dá-nos, Senhor, o entendimento da Tua Palavra. Nos diz a Tua Palavra que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, dos apóstolos, para que compreendesse as Escrituras. Pai, eu sei que a coisa mais terrível é a ignorância, e alguém pode estar sinceramente errado. Por isso, dá-nos, Senhor, o que nós necessitamos, porque a ignorância leva o homem a se opor a Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento, discernimento. Mas só isso, Pai? Não é só isso que queremos pedir. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê aquele coração aberto para receber e guardar, como Maria fazia, tudo que vem de Ti. Ocupa, Senhor, este púlpito através do Teu indigno servo e fale a todos nesta manhã, e que todos possam compreender, se interessar em compreender, em ver como Samuel, isto é, Daniel fez, e ele se tornou um homem tão agradável a Ti. Dá-nos, Senhor, a mesma coisa. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Mais forte. Maravilhoso é Cristo, adore. Incomparável sim, levante as suas mãos. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer a leitura bíblica em 2 Pedro,
capítulo 3. E vamos dar continuidade a esta mensagem. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, né? Eu vou tentar falar da maneira como Deus me deu a compreensão, não fazer uma leitura, mas procurar falar de uma maneira que todos possam perceber. Mas isso não te isenta de você mergulhar nesta mensagem. Quando você quiser alguma coisa que fala sobre o futuro lar, como que será aquela cidade, aonde ela estará, e mesmo alguma coisa sobre o milênio, a palavra de autoridade é esta mensagem. É esta mensagem. Então, nós pedimos que todos lessem, revessem tudo isso e mandassem as suas perguntas. E eu penso que seria a melhor forma para a gente tratar. Você, se não entendeu alguma coisa, pergunte. Tenha toda a liberdade de fazer a pergunta, porque aí a gente sabe aonde ir mais profundamente. Ela é uma mensagem muito profunda e vamos lembrar que ela é a palavra final nessa questão vinda pelo profeta. E ninguém tem direito, se realmente crê no profeta, não tem direito de ficar corrigindo, querendo ver isso, entende? Forçando as coisas. Se eu não entendo, eu não procuro questionar. Essa é a minha posição desde que eu criei nessa mensagem. Se eu não entendo, eu não questiono. Pelo contrário, eu deixo na mão de Deus, porque eu creio que se eu precisar ver alguma coisa, como filho, Ele vai me dar o entendimento, Ele vai te dar o entendimento daquilo. Então, irmão Brana diz, Deus te deixa cego em relação a certas coisas, até que você tenha necessidade daquilo. Não é certo? Deus te deixa cego até que você tenha necessidade. E se Ele me revela, me mostra, me dá o entendimento, eu agradeço. Mas eu procuro resolver as coisas pela paciência e pela oração. Eu procuro orar, não questionar. A nossa mente é um laboratório e é muito perigoso a pessoa deixar de ser guiado pelo coração e ir somente pela cabeça. Irmãos, e quanto mais pensa, como disse o irmão Brana, mais você se afasta das coisas de Deus. Quanto mais questiona, porque uma pergunta, um questionamento leva a outro, aí daqui um pouco há pessoas que nem crê mais. Nem crê. Por quê? É pelo modo de olhar, de tomar as coisas de Deus. A palavra de Deus. Daqui um pouco, acho que está errado aqui, está errado ali, está aqui, está acolá. Não crê nem nas Escrituras. Agora, nós não é por perguntar um ponto que não quer dizer que eu não creio. Eu estou querendo ver melhor o que eu li. Então, Senhor, abra o meu entendimento para compreender as Escrituras, para compreender a mensagem e o meu coração para recebê-la.
Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 em diante. Mas os céus e a terra que agora existe, quer dizer, essa terra e o céu que nós vemos, pela mesma palavra se reserva como tesouro. O tesouro, ele é bem guardado, né? E se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Guarda isto. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, os céus e a terra que agora vemos, tudo isso está como joias bem guardadas para o dia do fogo, que Deus fará uma mudança. É agora Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 3. Isso já é João nos falando. E vi um novo céu e uma nova terra, porque hoje já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, quer dizer, a casa de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Podeis assentar. O nosso futuro lar celestial, ele será aqui na terra mesmo. Lembre que a Bíblia nos diz: os mansos herdarão a terra. Então, nosso futuro lá, nós vamos morar aqui mesmo. Deus, eu creio que quando Ele fez todo esse universo, Ele escolheu escolheu a terra, e nela fez o seu jardim, e nela colocou os seus filhos. Eu penso que é o planeta mais belo de toda a galáxia, é a Terra. Um rapaz, quando ele vai casar, se ele tem condições, ele levaria a sua noiva para um palacete, para o melhor lugar. Então Deus escolheu e fez este belo lugar para habitar com a sua família. Mas vocês sabem como que o diabo entrou, derrubou tudo pelo pecado? E Deus então interviu. Como nos diz as Escrituras, como um pai compadece seu filho, Deus compadece dos seus. E Deus, então, desde então, Ele tem trabalhado para resgatar o homem, e não só o homem, mas a terra também. Em Romanos 8,
nos diz que a terra, ela geme. Se ela está gemendo, é porque ela está com dores, com dificuldade. Nós vemos que, como eles extraem os minerais da terra, o petróleo, o homem está devorando a sua própria casa pela ambição, querendo cada nação ser mais rica, ser isso, ser aquilo, e eles vão destruindo a própria casa. E não tem jeito de destruir a própria casa sem que não destrua a si mesmo. Tirando o petróleo, tirando todos os minerais dessa maneira ambiciosa, eles estão enfraquecendo a terra, envelhecendo. Vocês sabem que hoje a terra já não produz mais como produzia antigamente. Ela está fraca, está velha. E as Escrituras nos adverte que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas essa terra, ela tem que passar por uma mudança, por uma transformação. Mesmo quando você lê, parece que há um sentido de aniquilação, mas não é aniquilação. Mas é uma transformação. Por isso ela está guardada como tesouro para o dia do fogo, em que os elementos da terra se desfarão. E não só da terra, mas do céu. Porque foi cometido pecado, tanto aqui como no céu. Então, tudo tem que ser purificado. E não é a terra inteira, vamos dizer, ela será aniquilada. Não, é a crosta dela. Enquanto ela está girando, os vulcões e o fogo santo de Deus virá e para matar todo germe, todo espírito, para purificar. E não existe o maior meio de purificação do que fogo. Pode usar o sabão, pode usar qualquer química que quiserem, mas ninguém se compara, mas nada é comparado com o fogo. A primeira vez que a terra ela passou por uma mudança foi com água. Mas Deus não falou nada lá a não ser o fogo, agora é fogo. Como eu disse, o nosso lar será aqui na terra. O lar definitivo, eterno. Às vezes se pensa que será o milênio. Não, milênio, a palavra milênio quer dizer 1000. Milênio, 1000 anos. Nós não vamos ficar aqui só 1000 anos. 1000 anos é um tempo que ainda se conta. Aqui na terra, o homem... Nós estamos vivendo o nosso dia, que o homem foi feito do 6º dia. E um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então temos desde Adão até, vamos dizer, Noé, tem 1000 e poucos anos. Não é isso? De Noé até Jesus, a primeira vez a terra foi batizada com água. E de Noé até Jesus, em Jesus a terra foi batizada com sangue. Quando ele deu a sua vida por nós e começou uma nova etapa. Podemos ver, começou até o ano, começar a contar os anos. Então, e de Jesus até agora, mais 2000 anos. Então nós estamos no 6º 1000 anos, já entrando o 7º, ou está por aí.
E o sétimo, como Deus descansou, é o descanso da terra. O milênio é o descanso da terra. Às vezes pensamos que a nova Jerusalém, a Sião tão querida, ela virá, entende, no milênio. Não é no milênio. Por isso eu disse que essa mensagem, ela é a palavra final nessas questões futuras. Como Deus ele redime a terra, ele redime também o homem. E a terra ela passa pelo batismo de água, de sangue e de fogo. Água, sangue e fogo. E são as 3 etapas que a terra será redimida. E João disse: olhei e vi novos céus e uma nova terra. Assim também nós somos redimidos em 3 etapas: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo e fogo. São essas 3 etapas. Vou repetir: justificação, quando aceitamos a Cristo, nos arrependemos, somos batizados, descemos as águas, mas tudo isso é só isso? Ser batizado e ser justificado? Não, você deve crescer na vida espiritual. Depois, o segundo passo é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Martinho Lutero, ele pregou a justificação pela fé. Quer dizer, em Cristo estamos justificados, não devemos nada. Abraão creu em Deus e isto lhe foi justificado. Mas quando veio Wesley, na 6ª era, ele disse: não é só dizer que crê em Deus e aceita o seu perdão, mas vocês têm que se arrepender. Aliás, vocês têm que santificar. A palavra santificar quer dizer ser posto ao lado para o serviço a Deus. Porque Deus requer uma vida santa, uma vida correta. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Está por aí mentindo, enganando. Está por aí alimentando das bolotas dos porcos, alimentando a sua carne, as concupiscências, olhando o que não se deve olhar, aplaudindo o que não se deve aplaudir. Você tem que santificar a sua vida, é afastar das coisas erradas, das más companhias, das más influências. Como que uma pessoa procura ser liberta, não tira o cigarro da boca? E Deus sabe se você quer viver uma vida limpa ou não. A santificação é o segundo passo da graça. Vocês conhecem bem essas coisas. E o terceiro passo é o batismo com o Espírito Santo e fogo. Uma pessoa ela pode ser justificada e não santificada. Outros podem ser santificado e não justificado. Mas ninguém pode chegar ao batismo com o Espírito Santo e fogo sem antes ser justificado e santificado.
Pode ter os dois primeiros sem depender um do outro. Mas o último, que é o último passo da graça, o batismo do Espírito Santo e fogo. Para que serve o fogo? É aquela queima mais profunda, aquela purificação mais profunda. É o que Deus vai fazer com a terra para depois Ele poder viver aqui com a sua igreja. É a mesma coisa. Deus habitar neste homem, nesta mulher, neste povo. O batismo do Espírito Santo, ele traz Deus para a pessoa. Quer dizer, ali está uma pessoa que é eterna. Ela é eterna, por quê? Ela agora tem Deus com ela. Tem Deus, Deus vive nela, a eternidade é Deus. É uma vida sem princípio, sem fim. E nós temos vida eterna por crermos em Cristo e, por que não dizer, termos a Cristo, ter Deus. Como um carro não anda sem gasolina, vamos dizer, um carro a gasolina, como que uma pessoa ela pode ter vida eterna sem Deus nela? Não há como. Por isso, não se descanse somente, eu creio em Deus, eu creio aqui, eu creio ali, eu recebi o nome dele, e Deus tem feito maravilhas, prodígios, eu tenho visto, Deus tem feito uma mudança. Jesus nos fala sobre a casa. Uma pessoa cheia de diabo, demônios, pecados, que vem e lava essa casa. Deus a limpa. É a justificação. Entende? Deus expulsa esse diabo lá de dentro e limpa esta casa, é a santificação. Mas e o diabo vai para os terrenos áridos. E ele diz, não acho morada por aqui. Eu vou passar lá naquela rua, vou ver aquela minha antiga morada. E ele passa e olha e vê. E esse crente está justificado e santificado, está limpinho. Mas não tem ainda um morador dentro dele, dentro dela. Sabe o que o diabo faz? Traz outros espíritos, 7 espíritos com ele, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado. Vive uma vida limpa, vive uma vida, vamos dizer, santa, foi santificado, mas não procurou o novo morador. Agora, se tem um novo morador, como pode o diabo vir entrar ali? Por isso é preciso ter Deus em você, ter o batismo do Espírito Santo, ser uma morada de Deus, que a intenção de Deus, parece estar ecoando, a intenção de Deus não é só abençoar, não é só curar, não é só dar alegria, não é só isso, não é só aquilo. A intenção de Deus para conosco é viver em nós. Deus, ele tem um lugar onde ele vive. Pelo que entrando no mundo, sacrifício não quisesse, mas corpo me preparaste. Deus mora em um corpo, que é a sua noiva, a sua igreja. Então, amados, assim como Deus também, Ele redime a terra pela água, pelo sangue, vamos dizer, justificação, santificação e o batismo com fogo.
que nós chamamos, como Deus nos redime a nós, o batismo com o Espírito Santo e fogo. O fogo purifica, queima, causa uma purificação mais profunda. Então, daí Deus vem e habita nessa pessoa. E assim também, Deus virá e habitará na terra, com seu povo. É o futuro lar. Está entendido? Por isso, essa terra que nós vemos agora, ela já passou por 2 batismos. Mas ela vai passar por um terceiro. Você pode dizer, quando será isto? Não é para o milênio. O milênio, ele está tipificado em Noé. O pecado passou pela arca. Não foi assim? Agora, a igreja, ela está tipificada em Enoque. Foi o 7º depois de Adão e ele foi transladado. Então, irmãos, como será esse batismo de fogo? Como será esse batismo de fogo? Esse batismo de fogo, como disse Pedro, a terra passará com um grande estrondo, por uma terrível explosão. E Deus enviará o fogo santo para queimar todo espírito maligno, todos os pecadores, todos que não encontraram a salvação em Cristo, não aceitaram. E a água que nós temos, os mares, você sabe, a água é feita H2O. Oxigênio e hidrogênio. São substâncias inflamáveis. Quando a água ela é aquecida de uma maneira extrema, quer dizer, muito, ela simplesmente explode. E a terra passará com uma grande explosão. E João, em Apocalipse 21, ele disse, viu novos céus e uma nova terra. E a primeira coisa que ele observou logo, e o mar não existia. O mar não existe mais. Então, amados, essa terra ela passará por essa supernova, por essa mudança, como eu disse, a crosta dela. Isso é o profeta. Vocês, ao olhar a mensagem, vocês vão ver a explicação baseada por toda a Bíblia. A crosta dela é que irá ser destruída, junto com fogo santo, queimando os espíritos, e os vulcões simplesmente cobrindo a terra. E lá de dentro, quando isso chegar, lá do profundo da terra, começará a surgir um monte. E isso começa ali, ao lado, creio que é o Vale de Cedron, começa a subir aquele monte. Desde as entranhas da terra, começa a empurrar, e aquele monte terá 3.885 metros.
Não é a coisa, não é 3.880 e pouco metros, quilômetros, é quilômetros. Pensa você, o maior monte que nós temos aqui na Terra é o Everest. Ele tem só 9 quilômetros e pouco. O Aconcagua, que é o terceiro aqui na Argentina, ele não chega a 9.000. Então, calcula aquele monte com 3.885 quilômetros. É alto, né? A Terra vai... E aquele monte, ele tem uma forma tipo piramidal. Não 3 lados, mas 4 lados. Ele será um quadrilátero. Não assim, ó. 4 lados assim, ó. Será assim, ó. É a mesma altura, a mesma largura, o mesmo comprimento. E sobre este monte, João, ele diz que viu a Nova Jerusalém. A cidade santa, ela vai descer. Ali tem montes, tem planaltos, tem vales, ali tem de tudo, igual a nossa terra. E a cidade, a Nova Jerusalém, ela descerá, como diz a Bíblia, como uma noiva branquinha, vestida, bonitinha, adereçada, né? Ela virá, tão linda, ela descerá. Cada casa no seu quadrado. Cada casa no seu lugar. Por isso Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E ele está preparando lugar. Então, amados, é uma cidade pré-fabricada. Os próprios anjos trabalham e olham para aquilo e fica de uma maneira extasiada. Se você não tem um lugar ali, eu te arrumo um cômodozinho no meu quintal lá, tá? Mas se há uma cidade tão linda, é nela que nós vamos viver. Há avenidas, há de tudo. E no topo daquela montanha, assim como Israel era guiado por aquela coluna de fogo, ali estará Deus dando a sua luz. E como é um lugar muito alto, por certo essa luz irá banhar toda a face da terra. Haverá, porque ali não haverá nem dia e nem noite. A glória de Deus estará brilhando ali. E João olhou para aquela cidade e ele disse que ele não viu templo, não viu igrejas. A gente vem à igreja para adorar a divindade, adorar a Deus, mas ali não há igreja. Por quê? O próprio Deus estará ali. Jesus entre nós, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nós estaremos vivendo com Ele eternamente. A noiva, ela irá viver nessa cidade. É o palácio, é a morada dela. Agora, a igreja, está ressoando, irmão, abaixa mais aí. A igreja, ela irá morar na plenitude da terra. Ela vai morar na terra e ela levará dos seus frutos lá onde está o rei e a rainha.
iremos, eles cultivarão a terra, viverão todos em paz. Eu lembro uma certa vez eu fui evangelizar, aliás, estava falando de Cristo para um velho italiano, e ele disse: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Sim? Meu filho lê a Bíblia e ele diz que nós vamos trabalhar lá do outro lado. Daí eu comecei a rir. Eu falei: o senhor, se for trabalhar, o senhor não vai querer ir? Ele disse: eu tenho trabalhado tanto nessa vida. Eu falei: não, lá não haverá cansaço, dor. Você não vai ter que estar pulverizando as frutas, a roça. Lá não haverá fadiga. Então, e ele disse: porque se for para trabalhar, eu vou pensar o melhor. Então, irmãos, nós vamos viver naquela cidade. E ao pé daquela montanha haverá um muro. Não da altura da casa, não. Eu não sei quantos metros, se é 40 ou 60 metros por aí. Com o muro, ele acompanhará a formação do monte. E cada face desse muro terá 3 portas. E cada uma de pérola, outra disso, outra daquilo, você, ao ler Apocalipse 21, você vai ver ela descrevendo as maravilhas ali. Terá o nome dos apóstolos. E aquelas portas não se fecharão. Então, é nesta cidade, é o palácio, é onde vai viver a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E ali Deus reinará com seu povo eternamente. Então, quando a terra ela for purificada, pensa nisso, ela for purificada, ela passar pelo batismo de fogo, Deus simplesmente, e for formado aquele monte, é claro que isso não vai ser de uma hora para outra. A Jerusalém, Deus estará se unindo à terra, se casando, vamos dizer assim. Ali é a eternidade. Da mesma maneira como o batismo com Espírito Santo e fogo traz Deus para você, você é eterno. E ali se unirá a eternidade, os céus e a terra se unirão. E eternidade é, como disse o irmão Brano, é como uma aliança. Você procura o começo dela, você nunca vai achar. Então, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal será aqui na terra, depois dela ser transformada. Então, são poucas palavras para dar um contorno geral nesse assunto, para que quando você ler a sua Bíblia, você ler a mensagem, você vai ver que é isto que em um super resumo estamos falando. Mas eu quero voltar ainda por um momento
para que você veja a importância do terceiro passo na vida cristã. O batismo com o Espírito Santo. Isso é o que lhe traz o sinal, é o que lhe traz a proteção. É o batismo com o Espírito Santo. O irmão Branham, quando ele estava pregando a mensagem, o sinal, ele disse assim, durante 2 ou 3 dias eu estive ali e não pude dar nenhum tiro, porque ele estava caçando, saiu para caçar, foi orar, buscar Deus e não pôde mais caçar, porque ele mesmo disse, Deus me estava instruindo sobre o sinal. E ele me disse, você crê nele, no profeta? Ele me disse, vá e ponha isto sobre eles, sobre o povo, quer dizer, ensina. Esse é o modo de colocar a responsabilidade sobre as pessoas, é pelo ensino. E Deus disse, eu não reconhecerei outra coisa. Você acha que Deus vai reconhecer grupos? Acha que Deus vai reconhecer doutrinas, coisinhas, que só vêm para dividir? Não. Deus disse, ponha isto sobre eles, porque eu não reconhecerei outra coisa a não ser o sinal. E o sinal é Cristo em você. É Deus em você. Então, o sinal não é uma doutrina. O sinal não é um grupo ali, separado. Não, não, não. O sinal é Cristo em você. Agora, se você tem Cristo, como que você vai odiar o seu irmão? A sua irmã? Você acha que lá no céu haverá grupos daqui, grupos dali, essas coisas? Claro que não. As Escrituras nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja o mesmo sentimento. E Deus é o quê? Deus é amor. Deus não é um Deus de amor, Ele é a própria essência. Aquilo que você não ama, Deus ama. Essa é a sua natureza, é a sua, vamos dizer, composição, sua formação. Então, irmãos, o sinal é a garantia. Não importa se você conhece a Bíblia de cor e salteado, não importa se você conhece os parágrafos, as mensagens, as doutrinas, e conheça muito mais do que todos nós conhecemos. Alguém disse para o irmão Branham, irmão Branham, parece que você não conhece a sua Bíblia. Ele disse, olha, realmente eu não conheço, mas eu conheço bem o autor dela. Eu conheço bem o autor dela. Há pessoas que conhecem a letra, mas não conhecem o autor. Não conhecem a Deus. Por isso a coisa maior que existe é um relacionamento com Deus. Uma vida com Deus. E que se você tem uma vida com Deus, você não vai estar preocupado, se importando, brigando, discutindo, agindo de uma maneira carnal, como um moleca, né? Você estará agindo como Cristo agiu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse ele. Então, aí é que está a garantia.
mas as Escrituras nos ensinam, e o próprio irmão Branham nos ensina na mensagem o sinal. Ele diz assim: a obediência completa à palavra é que te dá direito de receber o Espírito Santo. A obediência à palavra, a obediência a Deus. Então, veja, pergunte para você mesmo se você tem procurado ser obediente, guardar as coisas de Deus. E o profeta ainda nos diz assim, nessa mensagem: irmão Branham, eu creio no sinal. Ele diz: você não me diz nada com isto se você não tem o sinal. Pode dizer, eu creio na mensagem, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu faço prodígios. Olha, isso não é nada sem ter Deus em você. Assim como Deus vai habitar naquele lugar, Deus tem que habitar, se fundir conosco. Amém? Aí está, os 3 passos da vida cristã. Nós temos um folheto que nos ensina bem sobre isto, as 3 etapas da graça, mas não é bom só conhecer, não. É bom que você tenha isto. Isso vai te colocar, irmãos, dentro da vontade perfeita de Deus, porque esse é o propósito divino. Que Deus possa vos abençoar, e ao ler esta mensagem, estudar essa mensagem, eu volto a repetir: faça isto, faça isto. Se você tiver alguma questão, algum ponto que você não entendeu, você somente diga, faça sua pergunta, e é o nosso dever vos ajudar. O Billy Paul, terminando eu quero dizer, o Billy Paul, filho do irmão Branham, quando o irmão Branham pregou essa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, é algo tão... Eu gosto muito disso, dessa mensagem. Quando ele pregou sobre isto, o Billy Paul veio depois para o pai dele cumprimentar. Pai, foi uma bela mensagem. Olha, meus parabéns. O irmão Branham parou, olhou para o filho e disse: você entendeu, Billy? Ele disse: sim, eu creio que eu entendi. Daí o irmão Branham chegou mais perto e disse: você entendeu mesmo? Daí ele disse que ele duvidou, ele já ficou balanceando, né, na coisa. Ele disse: eu penso, pai, que sim, mas por dentro ele disse que já não sabia se. Daí irmão Branham disse: não havia mais do que 3 pessoas em toda a audiência que estavam vendo o que eu estava falando. Pense nisso. Por isso, irmão, quando você for ler a Bíblia, for ler as mensagens, você peça a Deus para te dar o entendimento real daquilo, que Deus fale contigo. Não é questão ler por ler e ficar sem saber o que leu, mas que Deus fale contigo, que isso tenha repercussão na sua vida, possa trazer edificação, possa trazer frutos, bênçãos que levarão aos frutos. Que Deus vos abençoe em tudo. Mas recordando, como Deus redime a terra, Deus redime o homem. É nessas 3 etapas. Fiquemos de pé.
Preciosíssimo Pai, amantíssimo Senhor, por mais que uma pessoa possa compreender, eu creio que nunca compreende como deveria compreender em profundidade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, Senhor, a olhar e compreender as Escrituras para que não venhamos chocar com os teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, mas não queremos também nos elevar e pensar que somos melhor do que A, do que o B, do que o C. Não, Pai, mas tudo que vem de Tua palavra seja para o nosso bem espiritual e que nos faça mais humildes, mais sinceros, mais verdadeiros, Pai. Melhores filhos e filhas. Leve o Teu povo em paz e lhes dê um bom e agradável dia. Em nome de Jesus, amém.